Olá, queridos alunos do curso de Direito Unisal Lorena, tudo bem com vocês? Sou a professora Milena Prado, sou graduanda aqui do curso de Direito Unisal Lorena também, estou atualmente no 10º semestre, sou supervisora dessa iniciativa que você vai estar tendo hoje e nesses outros vídeos que vocês também devem conferir, do projeto Professor do Futuro, projeto que visa principalmente em ter talentos de alunos que são voltados para a docência, querem dar aulas, e viverem essa experiência de serem professores de direito. É uma grande alegria estar aqui com vocês e hoje estaremos fazendo uma super revisão para a sua avaliação integrada. Essa é uma prova importante para você da graduação, ela é obrigatória para todos nós e ela já está aí, a data está bem próxima de acontecer. Então, para você fazer uma boa revisão, se lembrar de todo o conteúdo que você teve até o momento, fizemos estes vários vídeos que vão compor uma playlist para você relembrar dos temas, estudar conosco e, caso surja alguma dúvida, encaminhar um e-mail para nós ou comunicar conosco por meio de Instagram. Eu já vou indicar o meu desde já. Caso surja alguma dúvida, encaminhe um e-mail para profmilenaprado@outlook.com ou entre em contato no meu Instagram, segue eu lá, me manda uma mensagem, que a gente consegue ter um contato legal para tirar suas dúvidas para avaliação. _ Milena S. Prado, tá bom? No Instagram. Minha matéria hoje aqui com vocês será a Teoria Geral do Estado e Ciências Políticas. É importante falar que nós já tivemos um vídeo anterior a esse, que a nossa colega Rayane já deu aula para vocês, ela deu a nossa aula excelente sobre o conteúdo inicial, tá, da Teoria Geral do Estado, que o professor da graduação incumbido da matéria já passou para vocês. E hoje eu irei continuar da onde ela parou, qual seja o tema de os elementos do Estado, o que compõe o Estado. Vamos começar juntos? Bem, para entendermos o que é um Estado, precisamos ver do que ele é composto, né? Então, nós temos 4 elementos. Primeiro, o povo, o território, a soberania e o governo. Vamos analisar cada um deles e assim explicar para que vocês entendam do que o Estado é feito para que ele possa funcionar de forma correta, de forma sem vícios e de forma que ele se prolongue e não caia, digamos assim, que ele não perca sua eficácia para a sociedade, um Estado, tá? Vamos começar pelo povo. Quando estamos falando de povo, nós estamos falando de um conjunto de indivíduos, de pessoas, que tem um interesse em comum, que tem uma característica em comum, que faz com que eles se mantenham convivendo juntos, de certa forma. Portanto, Paulo Bonavides, que eu indiquei aí para vocês no slide, traz 3 sentidos de como um povo pode estar unido, digamos assim. 3 características, 3 possibilidades de um povo existir. Primeiro, ele traz o político, depois jurídico e depois um sociológico. Vamos começar explicando o político. Quando ele fala que há um sentido político do povo, é porque, de certa forma, são pessoas reunidas para exercer o direito de participar da vida política, participar do governo, participar da atividade do Estado também. E, dessa forma, nós podemos dizer que são sufragantes que se politizaram, ou seja, são pessoas que querem buscar um fim político para aquela coletividade, querem uma organização política, digamos assim.
E por isso mesmo dizemos que, com esse entendimento, podemos dizer que surge o sufrágio, que é uma modalidade de direito político, que vocês certamente vão aprender mais a fundo quando vocês estiverem na matéria de direito constitucional. Teoria geral do Estado e ciência política, ela é uma matéria basilar para você em direito constitucional, por isso é uma matéria excelente para você ter a sua entrada aí para direito constitucional, uma matéria muito importante. Não tem por que ter medo, então você tem que entrar com tudo nessa matéria para quando você chegar em direito constitucional, você vai estar preparado para começar a realmente entender como funciona o direito constitucional, mas antes, teoria geral do Estado. Então, pelo que eu estava falando, nós temos o sentido político. Posteriormente, temos o sentido jurídico. Por que jurídico? Porque é um conjunto de pessoas em que todas estão submetidas ao mesmo ordenamento jurídico, a mesma lei. Quando eu digo lei, eu digo em sentido lato, em sentido amplo. No Brasil, podemos visualizar isso com a Constituição Federal de 1988, a atual, ou Carta Magna brasileira. Todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a esse ordenamento jurídico. Todos nós. Então, é neste sentido. Além disso, importante indicar também que quando as pessoas respeitam esse ordenamento jurídico e as aplicam, essa pessoa vai ser considerada uma pessoa cidadã, vai ser um cidadão. E o que é um cidadão? O cidadão é a pessoa que detém a nacionalidade brasileira e tem seus direitos políticos em gozo pleno, ou seja, ele tem o exercício total de seus direitos políticos. E uma observação, eu coloquei em vermelho para vocês até. O que é necessariamente, o que é necessário, digo, para uma pessoa ser tida como de nacionalidade brasileira? Isso é uma parte inicial do que vocês vão ter depois em direito constitucional, mais específico na parte de direito internacional, que também traz essa parte do tema do estudo, tá? No artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal atual, de 1988, é indicado que é necessário o ius solis e o ius sanguinis, que nós dizemos, de forma mista. No Brasil, pode ser considerado uma pessoa de nacionalidade brasileira, tanto por ter sangue brasileiro, quanto por nascer em território brasileiro. Então, aqui eu já dei um spoiler para vocês. Por quê? Ius solis, vocês vão lembrar que é o direito da terra. Lembrem assim, que é a pessoa que nasce em terra no solo brasileiro. Por exemplo, o que eu estou indicando, mas podem ser em outros estados. Eu estou trazendo para o Brasil porque fica mais fácil para vocês entenderem, para ilustrar aqui a explicação. Ius solis, a pessoa nasceu em solo brasileiro, vai ser considerada brasileira, como regra. Ius sanguinis, sanguinis é o sangue. Então, essa pessoa que detém o sangue brasileiro vai ser considerada brasileira. Então, é a nacionalidade por meio de ou o solo ou sangue. Alguns locais no planeta adotam somente ius sanguinis ou ius solis, dependendo do local que estamos falando, do país, do estado. Mas no Brasil, como eu já indiquei, tratamos de forma mista. Então, em determinados momentos temos a nacionalidade por ius solis e outras por ius sanguinis, tá? Passada essa parte, vamos finalmente para o sentido sociológico. Quando eu falo de sentido sociológico, ela está ligada a uma ideia de nação. Então, é uma sociedade. Seria o sentido mais amplo da palavra povo que eu indiquei para vocês. Porque há uma história da união dessas pessoas, com interesses comuns, com culturas que foram desenvolvidas de forma conjunta, costumes. Então, detém um entendimento social mesmo por trás deste sentido. E, por fim,
mas não menos importante, queria trazer uma distinção mais rapidinha para vocês, mas vocês precisam ter em mente porque é bem diferente o sentido de outra palavra. E se a prova quiser confundir vocês, trocando uma palavra com a outra, com sentidos opostos, vocês vão conseguir decifrar a pegadinha e se livrar dela rapidinho, tá bom? Para poder acertar a questão. Quando falamos povo, nós estamos tendo uma ideia qualitativa, assim como conversamos, não é somente um conjunto de pessoas, somente. Nós temos vários sentidos por trás, temos a questão social, questão cultural, questão política, questão... tudo o que envolve, além das pessoas, o que detém por trás. O sentido político também. O que é diferente de população. População seria o sentido mais cru, digamos assim, de um conjunto de pessoas. Por quê? Ele tem uma ideia quantitativa. Quando eu falo quantitativo, é que ele só leva em conta uma quantidade de pessoas reunidas num local em que o Estado irá se formar. Então, ele não leva em conta questões de costume, questões políticas, nem nada. É a ideia realmente de quantidade de pessoas. Então, se lembrem disso para sua prova, que vai ser importante, e para sua vida também, para você não mais confundir povo com população. Vamos para território, finalmente. E território, a própria palavra já explica, que é o espaço geográfico em que o Estado irá se instalar. É a parte física mesmo do Estado. E ele, de certa forma, irá limitar o poder, a abrangência daquele Estado. Quando temos o Brasil, por exemplo, o Estado ele vai ter seu poder dentro do Brasil somente, como regra, tá? Então, é essa a ideia, é o local em que o Estado irá exercer seu poder. E Paulo Bonavides, de novo, ele traz modalidades de territórios que já ocorreram na história e que podem ocorrer até nos dias de hoje, para poder modificar. Nós temos algumas modificações, vocês vão ver, algumas alterações de territórios que limitavam ou não limitavam o poder do Estado. A forma de limitação do poder do Estado dentro desses territórios é diferente em cada modalidade também. Então vamos lá. Primeiro, o território patrimônio. O território patrimônio tem muito a ver com aquela idade média, aquela época que nós tínhamos os feudos, né? Porque é basicamente que o entendimento de que o Estado ele detém a propriedade de todo o território seu. Então tudo que está dentro dele é dele. Ficou até repetitivo, mas tudo que está dentro do território daquele Estado é de sua propriedade e de mais ninguém. Não é do indivíduo nem nada, é do Estado. Temos também o território objeto. Território objeto digamos que seria como o direito real. O direito real será estudado por vocês ainda, mas é o direito que recai sobre uma coisa. A coisa que eu digo seria a res, tá? A res que por isso que é direito real. E ele tem um caráter público, tá? Então seria esse sentido. Temos também o território espaço, que é a extensão espacial da soberania estatal, tá? E eu tenho o território competência. Por quê? É o local de validade do ordenamento jurídico daquele Estado. Então, a lei brasileira, por exemplo, é aplicável, em regra, somente aqui dentro do Estado brasileiro, do território brasileiro, tá? O Estado, por meio do ordenamento jurídico, irá aplicar as leis dentro do seu território, tá bom? Estes são ideias que o Paulo Bonavides traz e que é muito interessante para vocês, tá? Nós temos também agora o elemento soberania. Soberania trata-se do poder político máximo do Estado de organização e de instituir direitos e deveres em prol da coletividade ali instalada. E isso o próprio Miguel Reale, que eu citei para vocês, ele explica de uma forma mais completa, mas aqui eu simplifiquei para vocês.
essa é a ideia mesmo, de que o Estado ele vai atuar com poderes diferenciados para poder manter as garantias ali dentro em prol da coletividade, o desenvolvimento também, e aqui podemos citar desenvolvimento econômico, de educação, entre outros. Com essa ideia introdutória sobre soberania, vamos para algumas classificações, algumas teorias que o Said Malouf desenvolveu para poder entendermos diferentes formas de que a soberania pode advir, de onde ela vem e como será exercida. A primeira teoria é a teoria da soberania absoluta do rei. E quando lemos esse título, já podemos entender que é o quê? Que a soberania vem da vontade do rei. E quando lembramos da figura do rei, nos lembramos da parte monárquica, né, da história, e o rei era representante da vontade divina, ou seja, a vontade de Deus. Então, ali quem atuava era Deus. Então, nós temos até uma problemática que vamos discutir aqui, vamos mencionar, de que como Deus é infalível, logo esse representante rei, ele também o seria, impossibilitando responsabilizações, indignações da população, entre outras questões, tá? Então, é esta a ideia. Teoria da soberania do rei, representante direto de Deus. Então, a soberania vem da vontade do rei, que é a vontade de Deus. Soberania popular. Teoria da soberania popular. Popular, lembramos de povo. Então, a soberania advém da vontade do povo. Vocês vão lembrar, para sua prova, que todas as teorias, elas têm o significado já que combina com o que a gente leu. Então, a soberania absoluta do rei vem do rei. Soberania popular, agora que eu falei, vem do povo. Agora, a teoria da soberania nacional. Nacional, lembrando do quê? Nação. Então, é a teoria que explica que a soberania advém da vontade da nação. Nação, a diferença é que ele é mais amplo do que a soberania popular, porque uma nação é composta por povos. Então, é esta ideia mais ampla, tá, dessa teoria. E, por fim, nós temos a teoria da soberania do Estado, onde a soberania advém da vontade do Estado. Então, é simples essa parte e você não vai esquecer. Você vai lembrar da professora Milena falando rei, o rei, popular, o povo, nacional, nação, Estado, o Estado. Simples assim, você já lembrou e você compreendeu, enfim, com essa revisão, tá bom? Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem novamente, digo para vocês. Vamos agora para o último elemento de um Estado, que é o governo. O que é o governo, Milena? Olha, governo é o meio de exercer poder político no Estado, tá? Para que tenha uma boa manutenção ali da economia, haja um bom ordenamento jurídico que garanta direitos mínimos àquela coletividade, para a ordem social também e outras questões, tá bom? Então, é uma forma que vai ser exercido o poder do Estado mesmo dentro daquele local. E existem algumas maneiras dele originar, né, de um governo se originar, de ele surgir. Primeiro, nós temos a possibilidade dele se originar de fato, e daí seria por meio de força física mesmo. Então, nós estamos estabelecendo um governo aqui por meio da força bruta. Então, não tem conversa, não tem lei, não tem acordo, não tem nada. Existe a violência e a fraude também, digamos assim. Então, posso trazer uma ideia de revolução, quando eu digo a revolução que exige a força física, bruta das pessoas que querem estabelecer um governo. Nós temos também a forma de direito, que daí é o contrário, é o oposto. Vem de uma consciência política e jurídica do Estado. Então, é uma transformação de entendimento e convencimento
e que não tem essa força abrupta para quebrar um governo ou de surgir um governo, e sim de uma questão de fazer, por meio de medidas políticas e lei, um novo governo ou um primeiro governo, tá bom? Ainda, nós temos como se desenvolve o governo, desenvolvimento do governo. Pode ser de forma legal, que é feito conforme a ordem jurídica local, ou de forma despótica. Despótica nós lembramos de atos arbitrários, né, dos governantes, sem cumprir as leis, é o contrário senso do legal. Ele vai ter o desenvolvimento conforme a vontade da pessoa que estiver interessada em estabelecer aquele governo, desenvolver aquele governo. Governantes vão fazer a livre-arbítrio para poder desenvolver conforme os interesses da coletividade ou deles. Fica um questionamento, tá? Temos também a extensão do poder do governo. O poder do governo pode ser estendido como forma constitucional, que é o poder do governo, que vem de atribuição advinda da Constituição daquele local, do Estado. Então, Constituição Federal. Ela detém o poder do governo ali, escrita nela, então o governo é estabelecido nesta Constituição, por isso constitucional. E temos ainda o absolutista, em que o poder do governo vem da vontade própria do governante. Então, tem aquela ideia das monarquias absolutas, em que há a vontade de Deus e que por isso há a necessidade ali de constituir um governo por causa de uma vontade própria do governante ou por vontade de Deus. Passada essa parte da matéria, vamos para as formas de governo. Nós temos a monarquia, a república, e aí temos algumas diferenças de como que são apresentadas essas últimas duas modalidades. Tem autores que colocam dentro da república, tem autores que colocam como forma diferente, não é forma de governo, sim uma maneira de governar. Aí há uma dualidade, nós temos várias correntes para onde encaixar. Mas vamos colocar aqui, conforme nosso conteúdo já estabelecido, vem parlamentarista e presidencialista. Vamos começar pela monarquia. A monarquia, ela advém de um ideal individual. Advém da individualização absoluta de poderes de um Estado para uma pessoa somente, não é? Aquela pessoa é o Estado completo. Então, a divisão do poder, todos os poderes estão concentrados naquela pessoa. E essa pessoa é o monarca, ou seja, o rei. E temos algumas características. A primeira é que ela é vitalícia e, portanto, ela nunca se acaba, ela é vitalícia mesmo. Então, mesmo com a morte, ela vai permanecer de forma hereditária, o que nos caminhamos para a outra característica, que é a hereditariedade, que ela passa de herdeiros em herdeiros do trono, digamos que seria a família real, né, que detém esse poder absoluto, ou até mesmo quando tivesse alguma indicação para a família e que, portanto, essa pessoa participasse da família e concorresse também a deter esses poderes posteriormente. E nós temos uma questão que é importante, que é a teoria da irresponsabilidade. Neste caso da monarquia, como eu já tinha previsto um pouco com vocês anteriormente, os atos deste governo, como estão ligados a Deus, e nesta época que se instalou muito a monarquia, era uma época de igreja muito forte, todas as questões sociais em sociedade, econômicas, tudo era voltado para a igreja. Tudo tinha um sentido religioso. E neste caso, como os atos do governo era diretamente ligado a Deus, ou
os representantes, né, os reis, eram ligados com o divino, eles não poderiam ser responsabilizados por eventuais danos que causassem à população, eventuais erros também que cometessem. Não poderia, porque ele agiu conforme a vontade de Deus. E Deus não pode errar. Deus é perfeito, Deus ele é correto e, portanto, o rei também assim era. Por isso nós temos essa problemática e que posteriormente foi evoluída para uma possibilidade sim de responsabilidade que eu irei explicar para vocês daqui a pouco. Vamos para as subdivisões, tá? Que tem a monarquia constitucional, monarquia em que a Constituição é escrita e ela é a base para a atuação daquele monarca. Então ele tem uma lei geral e ele atuará conforme aquela lei. A Constituição. Lei, quando eu falo, lembre que eu estou falando em sentido lato, tá? Monarquia parlamentar, que é quando o monarca atua como chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Então, nós temos uma divisão do exercício de seu poder. Podemos visualizar esta modalidade em alguns locais do planeta até hoje, em que essa divisão, o monarca, ele é representante do chefe do Estado, ele representa, né, o chefe do Estado, e o parlamento, que seria o próximo nosso de poder legislativo, tá? Que seria, por exemplo, nosso Congresso Nacional, é o parlamento, atua como chefe de governo. Chefe de governo, importante explicar, chefe de governo é quando está ligado à manutenção, às políticas públicas para dentro daquele estado, dentro daquele país, para com as pessoas ali instaladas. Então, são políticas públicas mais internas, é o governo de maneira internalizada, tá? Como forma introdutória, isso é importante vocês saberem e eu acho que isso basta para este momento. E nós temos também o chefe de Estado. O chefe de Estado é um pouco diferente porque ele vai representar o país, o Estado, né? O próprio nome diz. Só que de forma internacional, é para fora do país dele que ele vai representar da onde ele está vindo. Então, quando nós temos reuniões internacionais, convenções que precisam participar os chefes de Estado, é justamente isso. São as pessoas que estarão lá representando países, tá bom? E esses países são estados, tá? Não sempre, mas entendem que eu estou falando, né? Nesse sentido. Ainda tem uma dúvida aqui. O que seria uma monarquia estamental? O que seria? Se eu só perguntar para você. Digam que é quando o monarca delega seu poder a um nobre de sua escolha para exercer determinadas funções. Então, ele delega, de certa forma, é o início de delegar poderes para outras pessoas, que depois vocês vão ver, matérias futuras, que há essa delegação de poderes. Então, esse monarca não é mais detentor da plenitude dos poderes, ele divide o seu poder, dá um pedacinho do seu poder para outra pessoa, à sua escolha, tá? É este entendimento, essa palavra complicada, monarquia estamental, o que é isso? É simples, é o que eu expliquei para vocês. É uma divisão de poder para um nobre de escolha do rei, tá? Agora, vamos para a república. Finalmente, a república. Olha, a república é uma forma de governo que é exercido sem que os interesses individuais superem o interesse público, para começo de conversa. Então, tudo que deve ser aplicado numa república, o que deve ser desenvolvido numa república é em favor da coletividade, não do individual, tá? E ela tem características. A república, ela é temporária, contrário da monarquia. Por quê? Ela tem um prazo determinado para que ela funcione, né, para suas atividades políticas
e sempre ela tem uma ideia de que há alternância no poder. Então, não é vitalício. As pessoas que ocupam o poder numa república, elas mudam, e por isso traz essa ideia de temporária, porque por um tempo será uma pessoa exercendo esse poder de forma a representar, né, os interesses da coletividade. Em outro momento será outro, e assim alternativamente, tá? E ele também é eletivo, que eu já previ um pouquinho para vocês agora, porque por meio de eleições e campanhas são feitas as escolhas, né, de governantes, de representantes das pessoas ali instaladas, para que o Estado assim se desenvolva conforme a vontade dessa coletividade. Então, as pessoas elegem um representante e esse representante irá aplicar todas as vontades em favor da coletividade. Então, políticas públicas, inovações, talvez na lei e outras coisas, tá? E também importante, a responsabilidade. Ao contrário da monarquia, que eu falei para vocês, que o monarca não poderia ser responsabilizado, porque ele era representante de Deus, aqui, essa pessoa que é representante do Estado na República, ela pode sim ser responsabilizada, e mais, o Estado, né? Porque não é somente o representante, é o Estado de uma forma geral. Então, todos que estão representando de alguma forma o Estado, prestando um serviço que é de competência do Estado, por exemplo, se cometem um dano a uma pessoa que ali está instalada, se ocorre o exercício de atividades fora da vontade do coletivo, há possibilidade de responsabilização, sim. Então, essa é uma grande evolução do Estado, da monarquia para a república, concordam comigo? Então, aqui mesmo no Brasil, nós temos um exemplo disso.